amém? Então, a gente vai entrar na palavra nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 13. Hoje eu quero falar sobre libertação, amém? Sobre libertação. A gente às vezes tem uma concepção a respeito de libertação. Quando fala a respeito de libertação, nós temos aquela concepção que quem precisa de libertação é aquela pessoa que está endemoniada, que se joga no chão e que, enfim, grita e precisa de libertação porque o demônio o tomou em possessão. Mas é um assunto que é muito mais amplo. Eu não quero esgotar e nem tem como esgotar esse assunto, mas nós vamos falar hoje sobre uma mulher que era doente, e essa doença que ela tinha era uma enfermidade que Satanás havia colocado sobre a vida desta mulher. Lucas capítulo de número 13, a partir do verso 10, eu gostaria que a gente pudesse estar com o coração aberto para ouvir essa palavra, pois estamos num tempo, nesse século, onde pessoas muitas vezes estão enfermas, mas que precisa de um discernimento para poder compreender a doença que ela está vivendo. Então nós vamos ler essa palavra, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa tocar no seu coração e possa alcançar a sua vida nesta noite, no momento que você assistir esse vídeo, no nome de Jesus. Lucas capítulo de número 13, a partir do verso 10, diz assim: a cura de uma enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Nós temos em toda a palavra, em especial nos evangelhos, a encarnação do Deus vivo, Jesus, o Cristo. E nós vemos sinais e maravilhas que eram realizados através dele, sinais grandiosos, onde alcançava a todos. Todos tinham essa possibilidade de ser alcançado pelo Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê que Jesus, em momento nenhum, ele parava de trabalhar, ele parava de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer na terra, ou seja, cumpria o seu propósito de forma integral, em qualquer momento da sua vida. A gente vê um Jesus que alcançava, seja rico, seja pobre, seja lá qual for a sua classe, Jesus alcançava. E nós sabemos que ele faz isso nos dias de hoje também, amém?
e vai te alcançar aí na sua casa, vai te alcançar, meu querido e minha querida também que está aqui nesse lugar. O Senhor Jesus, Ele te alcança, Ele te alcança. Esse texto que nós lemos vai falar que Jesus estava ensinando. Era algo muito comum para os judeus, em especial no dia de sábado, ir para a sinagoga para poder receber o ensinamento, para receber da palavra, para ser orientado, para que pudesse viver uma vida em paz com Deus, porque é isso que nós esperamos e queremos em fazer quando a gente vem à igreja, quando a gente está no nosso lar adorando ao Senhor, porque não é o espaço hoje que é o diferencial, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, amém? Então nós adoramos ao Senhor, e é isso que nós queremos quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra. A gente quer receber o ensinamento para tratar a nossa vida, e Jesus estava ensinando na sinagoga, nenhuma das sinagogas, porque eram muitas sinagogas, e em cada uma havia um chefe da sinagoga, que era responsável por aquele local, e assim também era nesse momento que Jesus estava ensinando nessa sinagoga, havia alguém que era responsável pela sinagoga, e Jesus ensinando, ele olha e vê uma mulher que há 18 anos, ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Veja bem, meu querido e minha querida, a gente percebe em vários momentos, quando Jesus ele estava ensinando para os discípulos ou para a multidão, quando era levado alguém que estava possesso, é por isso que eu falei a questão da libertação, às vezes a gente tem uma concepção errada, alguém que estava possesso, quando chegava diante de Jesus, já logo se manifestava e gritava: o que tu vai fazer comigo, Senhor, Filho do Deus vivo? Já começava a dizer, a gritar, ou outros espumavam, e daí por diante. Aqui foi diferente, amados. Jesus mesmo fala que aquela mulher estava com um espírito de enfermidade, mas Jesus ensinando, em momento nenhum, a gente vê na palavra de Deus, que essa mulher manifestou nela o espírito. Esse espírito estava nessa mulher e causava danos no seu corpo. E eu gostaria que a gente pudesse perceber também alguns detalhes. Jesus ele tem um olhar para as nossas vidas, um olhar integral. Deus tem um olhar integral para a minha e para a sua vida. Como assim um olhar integral? Jesus vê aquela mulher que estava com um espírito maligno de enfermidade, mas que estava afetando o seu corpo, porque ela andava encurvada. E para aquela época, uma época muito difícil, há 2000 anos atrás aproximadamente, era uma época muito difícil para as mulheres, e não só para as mulheres, mas para todos aqueles e aquelas que tinham algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. As pessoas eram subjugadas e excluída do ciclo da sociedade, em especial as mulheres. Essa mulher vivia duplamente excluída, tanto por ser mulher, mas também por ter uma enfermidade. Jesus ele olha para aquela mulher e vê que tinha nela um espírito maligno de enfermidade. Isso era espiritual, é a ação espiritual, mas essa ação espiritual estava afetando o seu corpo. Ela andava encurvada. Então a gente percebe Jesus tratando a vida daquela mulher espiritualmente, tratando a sua saúde física, e a gente também percebe, amados, como a mulher não tinha direito, como eu falei, era duplamente excluída. Jesus chama a si. Tem uma versão que eu gostei muito de ler, que fala que Jesus chama à frente, porque é como se fosse aqui. Estamos aqui, a representação do altar, como se
uma multidão de pessoas, muitas pessoas sentadas, e Jesus olha aquela mulher sentadinha lá atrás, e ele chama a si, ou seja, chama à frente, na frente de todos, para que todos pudessem a ver. Jesus, ele trabalha da forma espiritual, da forma física e da forma social. O nosso Deus, amados, ele trabalha de forma integral. Ele quer fazer comigo e contigo um tratamento espiritual, um tratamento físico, mas também um tratamento social, nos reposicionar onde Ele nos chamou para estar, nos reposicionar. Talvez muitos nos dias de hoje estão precisando ser reposicionados socialmente. Existe um ditado que as pessoas falam, que quando sobem no cemitério, diz que ali é o lugar mais rico do mundo, porque ali existe muitos sonhos enterrados, existem muitos presidentes, existem muitos, enfim, representantes, empresários enterrados que não se tornaram, ou seja, porque não se reposicionou, se posicionou aquilo que o Senhor o chamou. Muitos ministros de Deus, mas também isso traz à nossa vida, que existe também muitas pessoas no dia de hoje vivas, mas que ainda não se posicionaram. O Senhor quer te reposicionar, meu querido e minha querida. O Senhor quer te colocar na posição que Ele te criou, na posição que Ele tem para a sua vida, no propósito que o Senhor tem para você. Nosso Deus, Ele trata espiritualmente, sim, Ele quer nos conduzir para o céu, amém? Glória a Deus. Mas também Ele quer tratar da nossa vida, da nossa saúde física e da nossa vida social. A gente percebe, amados e amadas, nesse texto, uma mulher que estava há 18 anos, Jesus fala claramente, era 18 anos vivendo essa enfermidade. Eu, de vez em quando, fico pensando, eu também faço isso, amados e amadas, eu estava pensando nessa palavra, essa palavra falou muito ao meu coração durante a semana. Era 18 anos com essa enfermidade, amado e amada, 18 anos sofrendo. Não tem nada escrito aqui, amados, não está escrito, mas eu fiquei pensando, será que foi a primeira vez que essa mulher entrou na sinagoga? Isso faz a gente pensar, Natália. Às vezes muitas pessoas entram nas sinagogas de hoje, estão sentadinhas, vivendo uma opressão maligna por muitos anos, e precisam ser alcançadas. E eu quero dizer algo aqui, meu querido e minha querida, saiba, talvez você está vivendo aprisionado em algumas situações da sua vida, em algumas enfermidades da sua vida, em algumas problemáticas da sua vida, mas assim como Jesus olhou e viu aquela mulher no meio de um monte de pessoas, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, Jesus te vê. Não importa onde você esteja, não importa se você está no cantinho, não importa, fulano não me viu, Jesus te vê e Jesus te alcança. Jesus te vê, Ele sabe do seu sofrimento, assim como foi lido o salmo anterior, porque está batido a minha alma. Às vezes a gente, no nosso pensamento, nós nos sentimos insignificantes e falamos, porque está batido a minha alma, por que eu estou desse jeito? Mas Jesus está vendo, Jesus Ele enxerga, Jesus Ele sabe do seu sofrimento, Jesus Ele sabe, mas Ele não quer que você fique adorando o sofrimento, Ele quer que você o adore, para que Ele te reposicione e cure a sua vida. Essa mulher estava há 18 anos, vivendo essa situação, e como eu falei nos meus pensamentos, talvez aquela mulher entrou várias vezes na sinagoga, coisa que o chefe da sinagoga, ele não percebeu. O que nós precisamos, eu gostaria que também frisasse isso no nosso coração, o
que nós precisamos nos dias de hoje é de uma renovação na nossa vida, para que tenhamos discernimento. Discernimento é algo que precisamos muito no dia de hoje, porque às vezes, amados, tratamos coisas de forma natural e que é necessário ser tratado de forma espiritual, e assim também vice-versa. Às vezes tem coisas que são naturais e que nós queremos tratar de forma espiritual. Você quer ver? Imagine uma pessoa chega aqui pedindo comida. Aí você vira e fala assim: eu vou orar por você. Você está orando de forma espiritual. Aí você ora por ela e manda ela embora. Imagine só. Deveria ser tratado de que forma? De forma natural ou de forma espiritual? De forma natural, dá comida para ele. Aí sim depois você entra com a parte espiritual, porque o nosso Deus é integral, como eu falei. E muitas vezes também é o contrário. Pessoas oprimidas, e que muitas vezes é tratada de forma natural. Essa mulher, amados, ela estava com essa enfermidade. E eu gostaria de trazer também para os nossos corações, que a gente pudesse entender algumas coisas. Era um espírito de enfermidade. A palavra de Deus, amados, ela não está dizendo que todas as enfermidades, elas são espirituais. Amém? Você entende isso? Tem situações do nosso corpo que precisa ser tratado. Você quer ver? Olha só, é claro que pode afetar a parte espiritual, mas olha só, vamos lá, vamos trazer agora um pensamento. Eu pego na minha compulsividade, como desesperadamente, principalmente nesse tempo de quarentena, para dentro, não quero nem saber, eu estou comendo, vem na minha frente, o que vier a mim de modo algum lançarei fora, né? Não usa a palavra ainda, não usa a palavra para dizer, o que vier a mim de modo algum lançarei fora. O que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai ser afetado. Muitas pessoas estão enfermas por causa, às vezes, de falta de zelo do corpo, não praticam um exercício físico. Quem que vai ser afetado? O corpo. Vai vir doenças. Mas, amados, eu gostaria de trazer um esclarecimento, de forma que você possa ter um discernimento nesta noite a respeito disso. Entenda bem, entenda isso. Agora, vamos entender uma questão espiritual, as enfermidades espirituais. Você quer ver um exemplo? Aquela mulher do fluxo de sangue. Eram 12 anos que aquela mulher estava vivenciando aquela situação. A palavra de Deus vai dizer que ela padecera nas mãos de muitos médicos e gastou todos os seus bens. Nenhum dos médicos conseguiram resolver o seu problema. Nenhum. Talvez, amados e minhas amadas, você está indo no médico, vai no médico, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo, vai no médico, aí você leva, vai lá, chega lá, ele pede para fazer uma pancada de exame, aí o médico chega, depois você leva os seus exames lá para ele fazer o check-up, fazer uma análise, a revisão, ele vira e fala assim: sua saúde está, você está bem. Não, mas doutor, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou com problema, estou com não sei o que, mas eu estou sentindo dor aqui, eu estou sentindo dor lá. Então vamos fazer um outro exame. Aí faz outro exame. Ele vira e fala: você está bem. Isso é normal, amados? Será que isso é normal? A gente precisa ter discernimento a respeito disso. Tem situações, amados, que nós precisamos estar ligados e precisamos usar de forma espiritual. Essa mulher estava há 18 anos vivendo essa situação. 18 anos. Você acha que ela não procurou médico?
Você acha que ela não tentou se tratar? O grande diferencial, amados, quando nós temos esse discernimento e estamos no lugar certo, aonde a presença é manifesta, e aonde o mestre olha, o mestre enxerga, o mestre te chama. O grande diferencial, amados, é estar no lugar certo. E você está no lugar certo, meu querido e minha querida. Não importa a localidade geográfica, o que importa é estar na presença e buscar nele, refúgio nele, e buscar a cura nele, e buscar a restauração nele, no Senhor Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes, falo novamente, nunca se ouve a quantidade de doenças como no tempo de hoje. Doenças psicossomáticas na mente, começa primeiramente na mente. Eu estou com isso, daqui a pouco o corpo começa a pipocar, começa a aparecer as situações. É porque, mente afetada, precisamos primeiramente ter uma mente renovada em Deus. Eu já quero trazer também uma orientação para você, meu querido e minha querida. Teve uma vez, eu estava no posto de saúde aqui em Paracambi, e eu sentado, tinha duas mulheres conversando. Isso é para você, no nome de Jesus, tira essa concepção da sua mente, no nome de Jesus. Tinha duas mulheres conversando, elas estavam disputando quem tomava mais remédio, elas estavam disputando quem tinha mais doença. Isso é natural, amados? No nome de Jesus, meu querido, minha querida, não fica apresentando, mostrando como se fosse um troféu a quantidade de remédio que você toma, não. No nome de Jesus, remédio, se é necessário ser tomado, sim, se é necessário tem que tomar, mas ficar trazendo doença à tona, ficar procurando doença, seja restaurado, seja curado na sua mente, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mas essa mulher, ela estava passando por essa situação, e Jesus a vê. Verso 12 fala: vendo-a Jesus, chamou-a a si. Aqui a gente pode também tirar alguns exemplos, queridos. Jesus, ele não se importa em te chamar à frente. Ele não quer te trazer vergonha, ou até mesmo te expor, não. Ele quer mostrar que você é especial. O que Jesus queria mostrar para essa mulher e para todos aqueles que estavam à sua volta, que talvez subjugavam-a, que ela era importante. Jesus a chama para si, Jesus a chama à frente, e Ele libera uma palavra: está livre da tua enfermidade. Seja livre da tua enfermidade no nome de Jesus nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Jesus chama aquela mulher, porque Jesus queria restaurar também ela de uma forma social. E como eu falei, a mulher, ela era subjugada, ela não tinha muito direito. É um povo muito patriarcal. A gente vai ver o apóstolo Paulo, ele trazendo algumas orientações. Ele fala assim: vocês esposas, quando vocês estiverem lá na sinagoga, não fala nada não, tá? Vocês fiquem quietos, quando você chegar em casa, você pergunta para o seu esposo. Olha só como é que era a situação, amados. Porque a mulher, ela não tinha essa oportunidade, mas Jesus restaura de uma forma completa a vida da mulher. Então sinta-se privilegiada, mulheres, sintam-se privilegiadas, porque Jesus é que restaura. Jesus chama aquela mulher, Ele fala que ela está livre, e impõe as mãos naquela mulher. No verso 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus chamou e liberou a palavra: você está livre dessa enfermidade.
A enfermidade, a ação espiritual saiu da vida daquela mulher. Agora Jesus a toca e restaura aquela mulher, coloca ela novamente ereta, para que possa andar de cabeça erguida, não mais olhando para o chão, mas de cabeça erguida, sabendo quem a tocou. Você, amado e amada, que foi tocado pelo Senhor Jesus, você precisa andar de cabeça erguida, sabendo quem que te tocou. Foi Ele, o nosso Senhor e Salvador. O Senhor, Ele toca, amados. Ele toca onde ninguém quer tocar. Ele vê onde ninguém vê. E o tremendo é que essa mulher começou a dar glória a Deus. É engraçado que ela não se importou com o que o chefe da sinagoga ia dizer, porque, como eu falei, ele era o líder daquele lugar, ele tinha autoridade sobre a vida dele, naquele lugar. E como Jesus estava em uma das sinagogas, ele poderia ir para outra sinagoga, e aquela mulher depois entraria naquela sinagoga. Talvez o que aquele chefe da sinagoga iria falar com ela? Talvez iria botar ela no banco, né? Não é assim a nossa concepção religiosa dos dias de hoje, né? Vamos botar no banco, você está no banco, continue curvada. Talvez queria botar o jugo sobre a vida dela novamente, mas ela não se importou, porque ela viu em Jesus a possibilidade. Nós vemos em Jesus a possibilidade, amados. A possibilidade do improvável está nele, porque o nome dele está acima de todo nome. Essa mulher, ela não se importou, ela começou a dar glória a Deus, endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus. Me fez lembrar também daquele homem que estava junto à Porta Formosa. Estava subindo Pedro e João. Aquele homem estava pedindo esmola. Eles estavam indo adorar. O momento da oração. E Pedro e João olham para ele e falam: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles param. Levanta-te e anda. Aquele homem, a palavra vai dizer que ele entrou na sinagoga dando glória a Deus, saltando e dando glória a Deus. Quando somos tocados pelo Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador, amados e amados, nós temos que dar glória a Deus, nós temos que nos expressar, nós temos que realmente apresentar como um ato de louvor e adoração aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele faz por nós. Nós precisamos realmente expressar, para que outros também possam ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, e também possam buscar nele refúgio, porque nós somos testemunhas vivas, amém? Somos testemunhas vivas. Aquela mulher deu glória a Deus. Agora, eu quero trazer, para a gente poder pensar a respeito disso. Como eu falei, a mulher, ela não tinha muito direito, ela estava doente, e, enfim, Jesus a chama. Aqui, amados, tem algo que é a chave de tudo. A chave dessa palavra foi o posicionamento dessa mulher. Foi o posicionamento, porque Jesus a chamou. Ela poderia fazer o quê? Sabendo de todas as cargas que ela já tinha e que as pessoas colocavam sobre ela, ficar quietinha no seu cantinho. Não é assim que às vezes acontece comigo e contigo? Já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes o pastor aqui no momento da oração, da intercessão, fala: você que está aí sentindo Deus te tocar, vem à frente. Aí você está sentindo, mas a gente fez o quê? Fica sentadinho, quietinho. Ainda às vezes pensa: o que vão pensar de mim? Essa mulher não se importou, amados. Essa mulher, ela não quis nem saber. Ela foi à frente porque ela ouviu. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
o Senhor Jesus liberou uma palavra para ela: vem aqui à frente. Jesus a chama e ela se posiciona. E nós precisamos entender algumas coisas. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aí no verso 2, escuta: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Passa mais um pouquinho à frente, verso 8: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Como eu falei a respeito de posicionamento que aquela mulher, a mulher que estava enferma, de Lucas, ela teve. Aqui também a gente precisa entender, aqui está um cerne, aqui tem uma revelação para os nossos corações. Recebe no seu coração. Elias tinha acabado de ser levantado como grande profeta. Ele está vendo o que Acabe, juntamente com Jezabel, está fazendo com o povo de Israel. Elias, ele vê a opressão do povo. Então Elias se levanta como profeta de Deus e vai e libera uma palavra sobre a vida de Acabe, dizendo que não iria chover. Era o momento de ascensão do ministério dele, Natália. Ele estava no momento auge e realmente acontece, para de chover. Era um momento onde ele poderia ficar ali tranquilo, olhando a manifestação de Deus através do ministério e da palavra que ele havia liberado. Mas só que Elias estava atento. Ele ouviu o Senhor dizer para ele: sai daí e vai para a banda de Querite, para a torrente de Querite, para o lado, junto para a torrente de Querite, a fronteira ao Jordão. Aí ele fala: beberás, verso 4, da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Às vezes no nosso pensamento, poxa, eu estou aqui, eu estou me dando bem, eu estou aqui, né? Poxa, está acontecendo, eu estou vendo o ministério avançando, e eu ouço isso. Será que isso é de Deus? Ele poderia dizer isso, mas só que ele ouviu o Espírito Santo, ele viu o Senhor falando com ele. E aqui, amados, quando Deus fala com Elias para ir até a torrente de Querite, aqui ele havia ordenado ou era uma possibilidade? Era uma possibilidade. Elias poderia ir ou não. Escuta isso. Elias poderia ir ou não. Mas quando ele fala assim, ordenei os corvos que te alimente, é uma possibilidade? Não. Se Elias não fosse, os corvos viriam. Se Elias não fosse, os corvos viriam, a bênção, a provisão viria. Entenda isso. A provisão viria. Chegaria lá, não encontraria Elias, mas a provisão já havia sido ordenada. É por isso que é necessário se posicionar. Elias se posicionou, ouviu e foi. Chegando lá, ao momento de chegar, a provisão também vem, os corvos vêm e o alimentam. Aí Elias está ali comendo, os corvos trazendo alimento, num momento bem cômodo, tranquilo, bebendo da água do rio lá de Querite, onde não estava mais chovendo, muitos estavam sofrendo já, estava ali se dando bem. Ele ouve novamente a palavra do Senhor lá no verso 8 dizendo: sai daí, agora vai para Sarepta, lá tem uma viúva, porque eu ordenei. Quando Deus fala, sai daí, Elias, isso aqui também era uma possibilidade de Elias ir ou não, mas a provisão já estava lá.
porque o Senhor havia ordenado para aquela mulher que iria o alimentar. Meu querido e minha querida, assim como Elias, assim como essa mulher de Lucas, há uma necessidade de se posicionar, porque a provisão de Deus já foi ordenada ao nosso respeito, assim como diz lá em Efésios, que vai dizer que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, ou seja, Ele já nos abençoou, Ele já liberou sobre nós. Agora há uma necessidade de se posicionar, o Kairos, o Cronos se encontrando com o Kairos de Deus, ou seja, o nosso tempo, a nossa fé, a nossa vontade, a nossa ida para onde o Senhor nos ordenou. Voltando ao texto de Lucas, a gente vê, amados, que muitas pessoas estão encurvadas espiritualmente, muitas pessoas estão encurvadas por enfermidades espirituais, muitas pessoas estão desalocadas socialmente, por falta às vezes de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, porque se o Senhor falou, é por aqui, vem para frente, vem para o meio, Ele liberou a palavra, ou seja, venha se encontrar com a provisão, porque o Senhor já liberou a provisão sobre as nossas vidas, o Senhor já liberou a palavra de cura, porque nas mãos dEle está todo o poder, o Senhor já liberou. Essa mulher, ela se posicionou, ela não quis nem saber, ela se posicionou, ela foi à frente, e ao ir à frente, amados, assim como vários momentos da palavra, Jesus, quando Ele curava alguém, Ele não falava assim, ó, eu te curei, porque eu quis, não, você foi curada por causa que a tua fé, ou seja, o posicionamento que teve, como eu falei outrora da mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu apenas tocar, ela não disse se eu abraçar, se eu receber uma imposição de mão, se eu apenas tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curado, ou seja, foi um posicionamento que aquela mulher teve, com fé. Então, no nome de Jesus, que o Senhor amplie o nosso discernimento, para poder entender o que Ele quer, para ouvir o que Ele está falando, principalmente nesse tempo onde nós ouvimos muitas vozes, e temos dificuldade de ouvir a voz do bom pastor, daquele que quer direcionar para águas tranquilas, daquele que quer aliviar nossa alma. Nós precisamos compreender isso, amados, para que não possamos ser enganados, conduzidos por todo sopro de Satanás na nossa mente. Sabe, muitas pessoas estão sendo atingidas na mente, porque estão ouvindo coisas erradas, e estão guardando no coração. Então, no nome de Jesus, seja livre desse mal, nesta noite, no nome de Jesus, seja tocado, ouça o que o Senhor diz ao seu respeito, e Ele diz que você é importante sim, você é especial sim, e Ele te ama. E é interessante, amados, a gente perceber, que Jesus em nenhum momento, Ele quis constranger pessoas com a sua santidade, em nenhum momento, Ele constrangia as pessoas com o seu amor. O amor de Deus nos constrange, é o amor de Deus, revelado através de Jesus, é o amor que se entrega por nós. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você percebesse também uma coisa que é importante nesse texto, é que essa mulher, ela não se importou com o que o chefe da sinagoga ia dizer. Escuta uma coisa, meu querido e minha querida, todas as vezes que nós nos posicionamos diante daquilo que Deus quer para as nossas vidas, você pode ter certeza, alguma coisa vai se levantar, alguém vai se levantar. Aqui foi o chefe da sinagoga, poxa, tem 6 dias que pode trabalhar, hoje no dia de culto, de adoração, de louvor,
vai vir para receber cura? Amados, é interessante como que são as coisas. Esse homem poderia estar também glorificando a Deus, aproveitando esse momento. Isso aqui também é um exemplo para nós, porque às vezes nós tratamos a nossa forma muito religiosa. Quando encontramos pessoas na rua que precisam ser alcançadas, a gente fala assim: não, estou indo para a igreja, não pode nem parar para falar com essa pessoa. Nós temos que ter cuidado. É uma luta diária das nossas vidas para não nos tornarmos fariseus. As pessoas são mais importantes. As pessoas, digo novamente, as pessoas são mais importantes. Ainda mais nessa era tecnológica, né? Nos aprisionamos tanto na rede social e nos esquecemos de nos relacionar, de nos relacionarmos, de termos comunhão, de comungar. As pessoas são mais importantes. Como estamos sentindo nesse tempo, né? De quarentena, distanciamento. Mas voltando, eu gostaria que vocês entendessem aqui também. Essa mulher, ela não se importou. Ela se posicionou, ela falou: eu não me importo, o que eu preciso é ser tocado e ser restaurada. Eu vou à frente. Eu não quero me importar em questão de se eu não tenho direito. Eu não quero me importar porque eu sou mulher, eu não tenho direito. O meu esposo, ou seja, se ela tinha esposo, né? Se não tinha, mas ainda assim a sociedade já colocava um peso sobre ela. Ela: não vou me importar com isso, eu vou à frente. Eu preciso ser tocado por Ele. Como eu falei, todas as vezes que nos posicionamos, alguma coisa vai se levantar. Vocês se lembram de José? José era apenas o Zezinho, até quando seu pai o entrega a túnica. Quando o pai dele entrega a túnica para ele e ele veste aquela túnica, o que acontece? Seus próprios irmãos começam a ter inveja. E José, amados, ele poderia ter a possibilidade de fazer, sabe o quê? Pegar a túnica dele e deixar quietinho no canto. Não vou me meter com isso não. Eles vão ficar pegando no meu pé a vida toda, porque eu estou usando a túnica. Não vou deixar aqui quietinho. Não, José se posicionou. Ele pegou aquilo que ele ganhou do pai. Recebe no seu coração, que ele ganhou do pai e usou. Meu querido e minha querida, você recebeu muitos dons do pai. Você recebeu dons, você recebeu autoridade, foi capacitado pelo pai. Agora, você não pode deixar no cantinho porque você se frustrou. Você não pode deixar no cantinho aquilo que o pai te deu porque alguém está falando. Você não pode pegar aquilo que o pai te deu e deixar jogado de lado. Não, o pai te deu para você vestir, para te revestir, para que você seja o instrumento dele, para a honra e glória dele. Não importando o que vai acontecer, queridos. Não importando o que vai acontecer. A mesma coisa também, vocês se lembram de Davi? Davi, aquele que foi até rejeitado pelos seus próprios pais. Samuel foi lá ungir lá o novo rei. Cadê? Davi estava onde? Davi estava no meio? Não estava no meio. Mas aí Davi, ele é o escolhido do Senhor. Aí agora Davi vai levar o lanchinho para os seus irmãos já na batalha. Davi chega lá, olha o circunciso falando coisa lá com o povo de Deus. Ele fala: quem é esse circunciso falando isso daí? Aí o irmão dele vira e fala: que é isso, Davi? Pera aí, baixa a bola. Amados, não tem jeito. Quando nós nos posicionamos, alguém vai falar. Essa palavra vai dizer, amados, que essa mulher, ela se posicionou. E o chefe da sinagoga começa a falar: por que você não veio nos 6 dias anteriores para você ser curada? Ela não quis nem saber, ela quer dar glória a Deus porque ela foi curada, ela foi restaurada. Então, meu querido e minha querida, tome um posicionamento, pegue o que o Pai te deu e viva para honrar Ele. Sabe por quê? A pior coisa que se existe nessa vida é viver uma vida frustrada. Chegar
lá em 2100, você banguelinho, virar e falar assim: eu lembro que em 2020 o Senhor falou comigo. Mas 2020, 80 anos se passaram e Deus não falou mais contigo não? Não, por quê? Porque deixou aquilo que o Pai havia dado no cantinho. Mas por quê? Porque falaram de mim. Por causa que aquela igreja lá todo mundo fala. Amados e amadas, não ouça o que as pessoas dizem, ouça o que o Senhor Jesus diz ao seu respeito. Vem para frente, seja restaurado e vai glorificar ao Pai, ao seu Pai que te ama. É Ele, amados, a Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você foi feito para Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. E saiba de uma coisa, em Mateus 5 vai falar que, mas veio perseguição na minha vida. A perseguição não é por causa de você, nós não somos nada. Jesus fala assim, se te perseguirem por minha causa, bem-aventurados sois. Por causa de quem? De Cristo. Aqui essa mulher estava sendo subjugada novamente por causa de quem? Pela ação de Cristo. Então, amados, vai fazer a obra do Senhor, seja curado, seja restaurado, seja liberto de toda amargura, de toda a raiz de amargura do seu coração, e vá viver o que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Viva o que Deus tem para a sua vida. Essa mulher, ela não quis mais passar para que pudessem dizer, 19 anos que eu estou com esse problema, eu vim, não, foi naquele momento. Esse é o momento, esse é o seu momento. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração, trazendo discernimento para que você seja curado, para que você seja curada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para a sua vida, tem muito mais a fazer, então ouça o que Ele está dizendo ao seu respeito, e Ele te chama à frente hoje, Ele te chama para poder liberar a palavra para a sua vida, mas também para te tocar, que no nome de Jesus, você ouça o que o Senhor está liberando para a sua vida hoje, seja curado, seja restaurado, seja realmente um homem, uma mulher, um vaso escolhido por Deus, para poder anunciar as boas novas, para poder alcançar as vidas, para poder tocar em vidas. Seja curado para poder curar, seja curado para poder curar no nome de Jesus, mas também sinta o toque do Espírito Santo de Deus, onde você está nesse momento. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus no seu íntimo, e endireitando a sua vida, endireitando a sua caminhada, endireitando para que você continue fazendo o que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus.